Fala, ser humano do nono ano, tudo bem com você, né? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre elemento químico e sua representação. E também vamos falar de algumas semelhanças atômicas, tá? Antes de começar a aula, eu quero propor uma coisa aqui para vocês. Respire, porque a aula de hoje é muita informação. Se você não conseguiu absorver na primeira vez que você assistiu a videoaula, assista de novo. O número de informações é muito grande num intervalo de tempo muito pequeno, tá? Oxigene seu cérebro respirando. Vamos respirar junto aqui, ó. Puxar o ar o máximo que a gente conseguir, segurar o máximo que conseguir, soltar 3 vezes. Para na pausa aí, tá? Faz isso, depois retorna para você conseguir assimilar esse boom de informações que eu vou dar aqui hoje, tá? Então vamos lá, ó. Puxou o ar o máximo, segura e solta. Faz isso 3 vezes aí na sua casa com calma, tá? E aí você oxigena seu cérebro e consegue assimilar melhor o conteúdo. Para quem quiser acompanhar no livro, página 54 e 57, volume 1. Então, gente, tabela periódica é uma coisa que nós ainda não estudamos, mas só que a tabela periódica ela possui quadradinhos. E esses quadradinhos são os elementos. É o quadradinho que a gente vai estudar hoje, tá? Então, se eu pegar um quadradinho qualquer da tabela periódica, vou pegar aqui o enxofre, que é o S. Nós vamos ter informações nesse quadradinho. As informações referentes àquele elemento químico, tá? Pegando o enxofre, então, nós vamos ter aqui o símbolo químico, tá? Que é a letra S, e aí eu vou falar disso no próximo slide. E 2 informações numéricas. A primeira informação é o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Você já sabe calcular a massa, né? E a segunda informação é o número atômico, que é o número de prótons. Em um átomo estável, né, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então o átomo ele está eletricamente neutro. Só, gente, que foi assim, combinado, né, dentro da comunidade científica, que o número de massa sempre viria em cima e o número atômico, ou o número de prótons, né, viria sempre embaixo. Se entrar na internet aí, você vai ver um monte de site com essas informações, às vezes invertida, e outras com o número atômico aqui, ó, no meio, em cima exatamente do elemento, e não posicionado à esquerda, tá? Então essas variações elas podem ocorrer, mas a ideia era que todo mundo padronizasse isso. Infelizmente, né, essa proposta ela não é cumprida pelas pessoas, mas elas informam para você onde que está o número de massa e onde que está o número atômico, mesmo não estando no lugar, né, que a gente vai estudar aqui, tá? Nós vamos obedecer às normas. Os elementos químicos na natureza eles possuem um símbolo, tá vendo? O símbolo químico que é o S. Esse S, ele vem do nome do elemento químico. Só que S e enxofre é uma coisa diferente, não é? Enxofre em latim começa com S. Então, a padronização de qualquer, né, nome ou referência a uma estrutura anatômica na ciência, ela vai pegar o latim como base, tá? Os nomes científicos, por exemplo, são todos em latim. E a origem dos nomes de estruturas e de elementos também derivam do latim. O S não tá aqui, tá? Mas aí a gente vai pegar agora o sódio. Sódio começa com S. Mas em latim ele começa com N, é nátrium. E o símbolo é Na. Por que vai ser N e o A minúsculo? Porque tem um outro elemento químico que tem o símbolo só N maiúsculo, que é o nitrogênio. Para não confundir um com o outro, né? Quando o nitrogênio aparece antes na tabela periódica, o elemento químico que tem a mesma letra maiúscula que o outro vai ter que apresentar uma segunda letra minúscula do seu nome no latim, beleza? Potássio é o K, e aí ele só o K maiúsculo. O enxofre, aqui ó, tem ele sim, Daverson, que é o sulfur, ele tá aqui com a letra S maiúscula. O fósforo é fósforos com PH, tá? Pzão maiúsculo, que é o símbolo químico. E o ouro é aurum, vai ser AU.
Vocês notaram que alguns símbolos possuem duas letras e outros possuem uma? Então, isso é por quê? Porque geralmente a primeira letra, que é a maiúscula, tá? Ela está se repetindo lá na tabela periódica, que nem eu expliquei anteriormente. Vamos pegar agora o átomo de carbono. O carbono possui número atômico 6 e número de massa 12. Na tabela periódica está assim. Só que na natureza a gente não vai encontrar sempre o carbono estável. Nós vamos encontrar o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Carbono 12, carbono 13 e carbono 14 possuem alguma coisa diferente para eles possuírem esse número diferente, né? O carbono 12, ele possui 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono 13 possui 6 prótons e 7 nêutrons. O carbono 14 possui 6 prótons e 8 nêutrons. O número de prótons e de nêutrons é o que está sendo evidenciado. O número de elétrons aqui nem foi colocado porque o número de elétrons vai ser 6, tá? Se você pegar essas informações que estão aqui em cima, você vai ver que existe uma semelhança. 6 prótons, 6 prótons e 6 prótons. A diferença está no número de nêutrons. Então, as derivações de um elemento químico geralmente estão associadas ao número de nêutrons que aquele elemento químico vai apresentar na natureza, tá? O carbono 13 apresenta um nêutron a mais que o carbono 12 e o carbono 14 apresenta um nêutron a mais do que o carbono 13. E aí você vai me perguntar, tá, professor, são 6 nêutrons, por que o número é 12? Porque o número 12 é um número de massa. Para você calcular a massa de um elemento químico, você soma o número de prótons mais o número de nêutrons. Esse carbono 13 aqui, ele possui um nêutron a mais do que o carbono 12. Então, você vai somar 6 mais 7 e vai dar 13. O carbono 14 é a mesmíssima coisa, tá? Ele possui 2 nêutrons a mais do que o carbono estável, que é o carbono 12. E aí você vai somar 6 mais 8 e vai dar 14. Não é difícil, mas é algo que você tem que ser minucioso. Você tem que olhar todas as informações que estão sendo mostradas para você conseguir diferenciar uma coisa da outra, tá? Não tente decorar isso. E essas semelhanças que eu acabei de mostrar, lá, era carbono. Então eu coloquei ele, mas ele não tinha diferenças. Agora nós vamos analisar o que é semelhante e o que é diferente e dar nome aos bois, tá? Não pira. Vai com calma, senão você pode confundir, os nomes parecem. Átomos na natureza, podem apresentar semelhanças quanto ao seu número de prótons, ao seu número de nêutrons e ao seu número de massa. Lembrando que a massa é a soma do número de prótons mais do número de nêutrons. O primeiro tipo de semelhança química é chamada de isótopos. Os isótopos são átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, ou seja, o elemento químico tem que ser igual. Aqui, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, tá? Mesma quantidade de prótons é a mesma coisa você falar que é o mesmo número atômico, beleza? Só que a quantidade de massa vai ser diferente. Se a quantidade de massa é diferente e a massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, o que está variando? O número de nêutrons. O que está semelhante? O número de prótons. Então, quando isso acontece, nós chamamos o átomo de isótopo, tá? O isótopo que nós vamos apresentar aqui são os seguintes. Aqui o hidrogênio estável, tá? H1 e massa 1. Por quê? Porque ele tem um próton e um elétron, tá? O próton vai simbolizar o número atômico. O número atômico está aqui embaixo, 1. O número atômico está aqui embaixo, nesse aqui, 1. E aqui também 1. Essa é uma semelhança. Agora, nós vamos analisar o número de nêutrons para ter o número de massa e conseguir diferenciar esses átomos. O que acontece? Esse hidrogênio aqui tem um próton, um nêutron e um elétron.
Só que ele vai ser o hidrogênio com massa 2, por causa da soma do seu número de prótons mais a soma do número de nêutrons, deu 2. Esse hidrogênio aqui, ele possui 2 nêutrons. Então, você vai somar número de prótons mais nêutrons e vai ter a massa. Beleza? O número atômico continua igual porque o número de prótons é o mesmo nos 3 átomos de hidrogênio apresentados. São várias variáveis que você vai ter que analisar para confirmar que aquele átomo é ou não é um isótopo, tá? Um outro tipo de semelhança é uma semelhança chamada de isóbaro. Os isóbaros, eles são átomos de elementos químicos diferentes, tá? Ou seja, o seu número atômico vai ser diferente, só que o número de massa vai ser igual. A massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Olha o que acontece com esses dois elementos químicos aqui, carbono e nitrogênio. Embaixo nós temos o número atômico, carbono 6 e o nitrogênio 7. Ou seja, o carbono tem 6 prótons e o nitrogênio tem 7 prótons. O número de massa do carbono está 14. A soma do número de prótons mais o número de nêutrons lá no núcleo atômico dá 14. E a soma de prótons e de nêutrons deste nitrogênio aqui está dando 14 também. Se eu estou comparando esses dois átomos, o que está igual neles é o número de massa, tá? A massa, que é a soma de prótons e nêutrons, é que está igual. Não é o número de nêutrons. Não confunda isso. É muito importante você ter isso em mente. É o número de massa. E a terceira semelhança atômica é chamada de isótonos. São átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o número atômico diferente, né? Porque se o elemento químico é diferente, o número atômico, consequentemente, vai ser diferente, e o número diferente de massa. Porém, o que eles têm igual é o seu número de nêutrons. E geralmente, quando você apresenta para alguém numa tabela periódica um elemento químico, ou então você escreve um elemento químico, a informação do número de nêutrons ela não vai estar ilustrada ali no elemento. Você vai ter que calcular. E aí, como que a gente faz isso? Olha só, pegando aqui só essa informação, N, número atômico 7 e número de massa 14, nós vamos ter 7 prótons, 7 elétrons e 7 nêutrons. Pegando esse carbono, que é o carbono, né? Número atômico 6 e número de massa 13, nós temos 6 prótons, 6 elétrons e 7 nêutrons. O que está igual nesses dois elementos, tanto nitrogênio quanto carbono, é o seu número de nêutrons. Só que com essa informação aqui, você pode virar para mim e falar assim, mas como é que eu vou saber? Não tem um número de nêutrons aí calculado, né? A pessoa me mostrou. Tem como você calcular, criatura? Olha só. Quando, né, nós estudamos o número de massa, nós falamos que A é igual a Z mais P. Ou seja, A, que é o número de massa, vai ser igual a Z, que é o número atômico, mesma coisa que número de prótons, mais o número de nêutrons. Se eu pegar essa equaçãozinha aqui e inverter alguma variável, ela vai continuar sendo igual. O número de nêutrons é, então, o número de massa menos o número atômico, tá? Se você tem um número de massa que é próton mais nêutron e o nêutron varia, o número atômico é uma informação que você sempre vai ter, você consegue pegar a massa, subtrair o número atômico ou o número de prótons para achar o número de nêutrons. Tranquilo, gente? Se não tá, assista de novo, é muita informação, mas você pode fazer isso numa videoaula, tá? Esse é o grande diferencial que uma videoaula oferece em relação a uma aula presencial, tá? Então, ó, hoje vai ser só isso. Um forte abraço em vocês e até a próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever no canal
e curtir. Porque senão eu não consigo melhorar a qualidade dos vídeos e adicionar ferramentas novas que vão gerar aí uma melhoria para as aulas, tá? É um favor pessoal que eu tô pedindo, então assim, eu conto com a colaboração de vocês, beleza? Forte abraço e bye bye!